Então, vamos lá. Meus caros, muito boa noite. Obrigado aí pela presença de todos. É uma satisfação, na verdade, dividir um momento, uma caminhada acadêmica com o Rafael, com o professor Cambi, com o professor William, de um tema que, evidentemente, é do nosso gosto, né? Do gosto de todos nós. É o tema que consumiu aí 4 anos da minha vida, 4 anos da vida do Rafael, e é uma coincidência a proximidade temática, não é? Eu conheci o Rafael quando o meu livro já estava em editoração, ele também estava publicando a tese dele pela editora TOT, e aí, conversando sobre o tema, um tema que tem muita atualidade, não é? Produção de provas é um tema que tem ganhado a atenção, e direito comparado também por conta dessas interseções aí que vão se colocando, um mundo que vai se tornando mais próximo, mais acesso a textos, a autores estrangeiros. De certa maneira, é como se as distâncias fossem também sumindo um pouco, e aí esse tipo de trabalho, esse tipo de proposta vai naturalmente atraindo mais atenção. Então, eu queria começar, na verdade, agradecendo a todos, registrando isso e apresentando um pouco da dinâmica, como é que nós pensamos esse evento, esse momento. Em primeiro lugar, a nossa ideia é que seja informal, não é? Que seja um momento de troca, que seja proveitoso, afinal de contas, está todo mundo aqui dedicando um pedaço da noite durante a semana para falar de direito probatório, então a gente espera que seja um momento bacana. E a nossa ideia é, então, que eu e o Rafael, que nós apresentemos os porquês dos livros, né? O que é que nos levou a estudar os temas e quais foram os problemas que nós enfrentamos. E aí, depois, com a participação valiosa, de novo, agradecendo muito ao Cambi e ao professor William pela participação, nós fazemos uma espécie de debate com as perguntas, com os comentários que eles trarão. Então, esse é o nosso plano de ação aqui para a noite. Esse é um modelo de apresentação e de debate. Rafael, você quer começar apresentando aí tua ideia, tua tese e a gente avança? Sim, João, pode ser. Bom, queria dar as boas-vindas a todos que estão aqui. Tem alguns colegas, alunos, pessoas queridas. Queria também dizer que é uma honra estar aqui em presença do meu querido, né, Cambi, que já está aí comigo há alguns anos, seja no mestrado, seja agora também com uma tese. Bruno, que está aqui também, da Totti, que tem dado um apoio muito bacana para a gente, e que coincidência enorme foi a gente descobrir livros quase que saindo juntos, né, ali, com temas tão próximos. Quando eu vi o teu tema, eu falei, isso tem a ver com o que eu estudo, falei com o Bruno falou, acho que esses temas dialogam, e logo pareceu que a gente precisa falar com esse cara, preciso ver o livro dele, que coisa que esses temas de fato estão muito próximos à prova, como você disse, principalmente a forma como ela é vista fora do país, mais no common law, que é onde você fez os seus estudos e eu também fiz. Bom, comigo foi assim, estava tendo uma disciplina de mestrado com o Cambi, que está aqui, e ele passou alguns temas no quadro, e algum desses temas estava dizendo alguma coisa de discovery, e eu não sei por que ele falou rapidamente sobre isso. Gente, tem vários temas, um é discovery, que é o meio de provas, etc. Eu falei, gostei desse tema. Mas aí a turma foi pegando um outro, e alguma outra pessoa, enfim, pegou o tema e eu fui atrás do tema. Saindo ali fora, né, a aula acaba e tal, eu cruzo com ele e ele falou, e aí, né, você está gostando? Eu falei, muito. Ele falou, e qual dos temas que você pegou? Eu falei, eu peguei um outro, mas eu gostei dos outros temas também. Ele, qual que você gostou? Eu falei, aquele é da Discovery. Aí ele falou assim, você não quer pegar esse tema? Você lê em outras línguas, né, e tal, em inglês, você tem... Eu falei, sim, sim. Ele falou assim, pega então o tema. Eu falei, mas é que já está com outro colega. Ele falou assim, deixa que eu falo com ele e troco. E assim foi, trocou, e desde então estou com a Discovery, isso já deve fazer uns 6 anos, porque foi em 2014, se não me engano,
Aliás, você, João, citou um artigo nosso sobre a Discovery, se não me engano, que saiu na Repro em 2015, e eu estava no início ainda dos meus estudos sobre a Discovery, e ali eu já tinha um encanto, principalmente pelos dados, pelo que a Discovery, na prática dos Estados Unidos e, enfim, do Commonwealth, o que aquilo representava em relação ao índice de acordos, assistências que tinha. Era alguma coisa acima de 80%, em alguns casos acima de 90%. E eu comecei a pensar, que meio de prova é esse? O que é isso que faz com que tantos casos se resolvam? Se a gente pensar assim, alguma coisa em uma fase aqui que resolvesse, pelo bem ou pelo mal, 80, ou sei lá, 90% dos casos, a gente não teria 80 milhões de processos como nós temos, quase 90 milhões a gente já teve. Então, eu comecei a querer entender por quê. Então, já deixo claro aqui que quem me passou esse tema, quem me deu a ideia do tema foi o Cambi. E, enfim, desde então, eu tenho lido muito sobre isso. Fiz a minha dissertação sobre esse tema. Hoje, olhando para trás, eu vejo que ainda tinha algumas falhas ali, mas depois, na tese, eu pensei, João, assim como eu sei que você foi para fora do país, fez os seus estudos, eu achei que pelo tema, pelos autores que de difícil acesso aqui, eu teria que ir para fora do país. E eu, enfim, comecei a ver aonde que daria para ir, pensei em ir para a Itália ou para os Estados Unidos, mas a gente, quando chega a hora lá da bolsa, a gente não decide muito para onde que vai. E aí ela foi aceito, a minha tese foi aceita na Espanha, no sul da Espanha, Universidade de Granada, que, enfim, depois eu ainda não conhecia, mas, enfim, tem mais de 500 anos, muita história, é uma, enfim, cidade linda. Eu passei 7 meses lá, tive acesso a muitas obras que aqui eu creio que não teria. Fiz muitos cursos lá também que me deram acesso a outras obras que, se eu não tivesse feito aqui, eu também talvez não enfim, teria achado. Tive a chance de ir para Londres 2 vezes também, fui na High Court lá, sei que você conhece lá, entrei lá para conhecer, para acompanhar alguns atos. Até meses atrás aí eu passei para o Bruno um vídeo que eu tinha do barrister falando perante o juiz, e aquela forma como eles tratam o cara com aquela peruca, e chama o juiz trata ele com uma extrema assim, formalidade. Achei aquilo tudo muito bacana. E os meus estudos, parece que, na prática, quando eu vi aquilo, né, de fato, ali acontecendo, foram caindo muitas fichas, e dali para frente a minha tese também. Eu tive a sorte também de poder passar 6 meses fora, só focado na tese. Você sabe como isso é uma coisa importante para que você foque muito, né, desenvolva. Hoje, olhando para trás, a gente pensa como o tempo que você gasta ali faz com que a tua tese fique mais sólida mesmo, né? Como ela ganha corpo, como você consegue fazer uma série de links com vários assuntos. Então, quando eu pensei em tratar da Discovery, eu queria achar nela uma solução para o nosso, que eu acho que é o nosso maior, entre outros, né? Mas é um dos nossos maiores enfim, aí, problemas, que é o excesso de processos, que é o pouco tempo que o juiz tem para tratar das ações, para julgar, para decidir, para aplicar que seja um precedente, uma súmula. São muitas ações, então acaba-se, enfim, aí meio que assim julgando tudo a toque de caixa para cumprir metas. E uma coisa importantíssima
que é uma ideia que eu tive quando estava fazendo a tese, é assim, como a Discovery cria formas, cria diálogos, cria trocas entre as partes de provas que fazem com que elas queiram fazer acordo, porque pode ser que percam, ou que a perda seja maior do que elas tinham pensado, ou que façam com que elas desistam do caso, mas tudo isso só quer dizer uma coisa: clareza sobre o processo, clareza sobre as provas, clareza sobre o que a outra parte tem, quais os riscos reais que estão nessa ação. Quando você sabe o que a outra parte tem, quais as provas que ela tem, fica tudo muito mais claro, e mesmo que não se encerre via acordo, aquilo vai para frente de forma muito mais polida, chega para o juiz já com um debate avançado, feito pelas partes. Elas já estão com aquela lead muito mais concentrada em poucas coisas. Então, eu creio que isso faz bem, não só para o direito como um todo, para o sistema de justiça, como também para o dia a dia do juiz. Para quem não sabe do que eu estou falando, a Discovery, nos Estados Unidos e também em Londres, na Inglaterra, ela, basicamente, entre várias questões aí, é uma troca de provas, de dados, de informações sobre os casos reciprocamente obrigatórios. Isso faz com que as partes, autor e réu, tenham que passar para o outro tudo que eles têm. E aí, isso leva o quê? Conhecendo o caso, riscos de ganho e perda, vamos fazer acordo ou vamos levar à frente? Ou vamos deixar para que o juiz decida? E aí eu penso, nós aqui temos uma conciliação sem nada disso. Então, o que eu vejo é que as partes têm meio que um ato imposto a elas para que elas decidam se querem ou não fazer acordo no escuro total. Então, que diferença faria se nós tivéssemos uma possibilidade de trocas de provas, de intercâmbio, como a gente chama de dados e de fatos e de provas, e depois disso uma chance para que as partes quisessem ou não fazer acordo, ou enfim, passar para uma outra fase, ou desistir da ação. Então, acho que na minha tese eu acabei pensando que se tinha alguma coisa que era possível fazer aqui, e não seria tão complexo, seria fazer com que essa fase de trocas de dados e de revelação de provas viesse antes de uma fase conciliatória, já que o nosso sistema é muito diferente do que se tem lá, né? Acho que o que me sobrou no fim da tese, já que a tese traz tudo e vê o que se comprova, o que é possível, né? Muito do que eu achei que fosse possível não era. Então, a tese que eu trouxe de trazer uma Discovery aqui para o Brasil, fosse para tratar enquanto produção de provas de forma autônoma, como você traz, ou de outras formas, muitas delas eu percebi que seria difícil, teria que ter uma reforma muito gravosa, que o nosso que o civil law é um pouco truncado em algumas partes, então muito do que eu tinha pensado eu acabei deixando para trás. Mas acho que, assim, falando em um todo, o que eu acho que ainda é possível fazer é talvez não uma revelação obrigatória, mas que a fase em que se colocam as partes para que elas tratem sobre um acordo já seja um pouco mais para frente, que já tenha tido que elas já conheçam as provas que tenham sido feitas pelas outras. Enfim, eu vou agora deixar um pouquinho você também falar sobre o seu livro. Bacana. Obrigado, Rafael. Pois às vezes o autor escolhe o tema e o tema escolhe o autor. Eu já tinha alguma vivência na Inglaterra, tinha feito intercâmbio de jovens lá com 18 anos, tinha morado na Inglaterra,
depois voltei para fazer um curso de direito comunitário, direito europeu na King's College, tinha trabalhado também um período em 2 escritórios em Londres, então eu tinha uma vivência com direito inglês e conhecia pouquíssimo dos Estados Unidos, mas comecei a fazer o doutorado, então, na Universidade de São Paulo. A tese foi orientada, e eu sempre tenho todo o carinho, faço questão de registrar, pelo professor Antônio Carlos Marcato. Ele me acolheu na Universidade de São Paulo, e aí eu comecei a fazer... eu tinha esse histórico de contatos com a Inglaterra, nunca tinha ido aos Estados Unidos, e entrei no doutorado com um projeto para falar sobre novo conceito de jurisdição e pós-modernidade, tal, que é um tema bacana e eu acho que dá uma tese, mas é outro mundo aí, outra coisa, né? Tinha muito mais de filosofia do direito, tá? Enfim, é um tema importante, mas que eu estava desconfortável com ele. E aí, é por isso que eu digo, você às vezes escolhe o tema e o tema lhe escolhe. E eu fui, então eu recebi uma bolsa, na verdade, para ir para a Universidade de Fordham, em Nova York, fazer um curso de verão, um curso de introdução ao direito norte-americano. E aí você fica atento às coisas que estão acontecendo. E por acaso, né, eu vinha lendo muita coisa do código, nem pensando propriamente na tese, eu me deparei com a afirmação, né, de que a produção antecipada ou autônoma de provas seria um discovery à brasileira, né? Aliás, tem-se muito discurso aí de que o direito brasileiro estaria virando common law, sei lá, common lawização, não sei nem se essa palavra existe, né, do direito brasileiro. E aí eu fiquei um pouco incomodado com aquele background que eu tinha de ver a dinâmica do direito inglês, de ter trabalhado brevemente na Inglaterra, e com as coisas que eu ouvi no curso de verão na Fordham. E eu disse, não, peraí, aqui tem um tema para ser estudado. Esse tipo de afirmação, não é, se é que há uma importação de um instituto jurídico estrangeiro, ela tem que estar melhor desenvolvida do que o que eu tenho escutado sobre o tema. Então, eu acho que tem uma oportunidade de contribuição. Porque o problema da tese é ter a tese, não é achar algum ponto em que você pode contribuir numa ciência como o direito, e que nada está uma rasa, né? Quer dizer, você constrói sempre a partir da ideia das outras pessoas. E aí eu comecei a girar em torno desse tema, a pensar, a ler, a estudar o direito probatório, para chegar à conclusão que nós não temos um direito probatório, né, no sentido de uma evidence law no Brasil. Então, foi a primeira coisa que me causou alguma surpresa, porque não por acaso aqui os 4 palestrantes ou comunicadores dessa noite, todos são professores de processo. Não é? E lá, o evidence law não pertence ao processo, é outra disciplina, uma disciplina autônoma. E aí, quando você começa a entender que isso está mais relacionado a admitir provas que serão apresentadas no trial, você começa a perceber que o discovery não é... Ele é um pre-trial, mas ele não é um pré-processo, ele não é um outro processo no qual se produzem provas. Mas que, na verdade, isso revela um processo, e aí a expressão é de Damasco, um processo bifásico, né? Você tem uma fase de produção de coletas de provas, e essa fase é muito menos rígida do que a nossa fase instrutória, porque os pleadings podem ser emendados, né? A petição inicial, né? A nossa contestação, mal comparando aí, elas podem ser emendadas até o momento do trial, mas isso é parte do processo, né? E uma premissa probatória também muito diferente daquela em que estamos acostumados. Não é uma premissa de cartas na mesa, né, que você tem que apresentar tudo que você tem, inclusive o que lhe é desfavorável, e que você responde várias perguntas e que depois parte desse esforço probatório vai ser repetido lá no trial. E aí eu comecei a notar essas diferenças e fiz, eu acho que temos a oportunidade aqui na tese, lancei o problema de entender ou propor uma revisão do que é esse discovery, para entender como ele funciona, se ele poderia, de alguma maneira, contribuir para as nossas ações probatórias autônomas, quer dizer, o exercício do direito à prova como questão principal em um processo, como objeto do processo, né? Como pedido, demanda, feita em uma ação que tem por objeto isso, constituir uma prova, né? Então, de certa maneira, eu tropecei no tema assim. Tipo, a ideia é estar fazendo um curso, liguei as coisas e comecei a pesquisar. E aí,
aprofundando isso, entendendo melhor a dinâmica, principalmente nos Estados Unidos, não é? E o direito da Inglaterra e dos Estados Unidos hoje é bastante diferente, não é? Parte do livro é a necessidade de pontuar essas diferenças também, porque a gente no Brasil tende a falar do common law, seja lá o que isso for, né? A gente não tem nem muita certeza do que isso é, mas é mais ou menos como querer colocar no civil law e dizer que o direito brasileiro, o francês e o italiano, eles são muito próximos porque são civil law. É mais ou menos o mesmo grau de distância, assim, no final das contas, né? Tem institutos que dialogam, você consegue entender do que é que a outra parte está falando, mas hoje o processo americano, não é, baseado principalmente nas Federal Rules of Civil Procedure de 1938, bastante emendadas, né, bastante revistas ao longo do tempo, é muito distante do modelo que se estabeleceu particularmente em 99 com as Civil Procedure Rules da Inglaterra, que é um modelo, aliás, de gerenciamento mais ativo, um modelo até em que eles dizem o contrário, né, teria uma certa influência do modelo continental o europeu no processo civil inglês hoje. E mais que isso, os Estados Unidos, assim como a Inglaterra, têm leis de direito probatório, né? Você tem os Federal Rules of Evidence e você tem os Evidence Acts, civil e criminal, no âmbito da Inglaterra. Ou seja, o direito probatório está meio que à parte nisso, né? Não é parte do processo civil nesse sentido. As regras sobre discovery nos Estados Unidos e sobre disclosure na Inglaterra são parte do processo. Mas as regras sobre a admissão de provas, né, quais provas podem ser utilizadas, compõem um outro corpo normativo. E essa é uma diferença sensível. E aí, eu, aprofundando os estudos, comecei a notar que, na verdade, o modelo deles é mais aberto, né, do que pode ser coletado, porque se tem uma menor definição do objeto litigioso. Né? Aí tem uma discussão, isso se fala no antigo modelo do notice pleading, né? Agora é um fact pleading, isso mudou num precedente da Suprema Corte, isso tem sido revisto um pouco, mas esse quadro geral aponta uma investigação ampla com algumas limitações bem colocadas, com algumas regras de exclusão ou de inadmissibilidade probatória que constrangem também, não é o que limita o próprio discovery. Então, esse foi o aprofundamento, foi tentar um pouco entender, peraí, como é que se exerce, então, o direito à prova, não é? Direito à prova como direito fundamental decorrente do direito à informação, como se colocou na tese, e se esse modelo de investigação mais amplo poderia nos servir. E aí é a segunda hipótese que o livro tenta enfrentar, né? A primeira é saber se há um paralelismo entre produção antecipada de provas e discovery. A conclusão é que tá bom, vai com muito grão de sal, talvez você possa dizer isso, mas certamente não é incorporação de nada, são ambientes bastante diferentes. Né? E aí, depois, vendo o trabalho do Rafael, que faz sugestões de incorporação, acho que, na verdade, confirma isso, né? Tem coisas que a gente pode ponderar ser boas ou não, mas a gente tem que saber que os institutos jurídicos, se você semeia numa terra diferente, o fruto é diferente também, então não basta trazer o texto normativo para ter resultados semelhantes. Esse é um problema clássico do direito comparado. Mas aquelas regras de exclusão, aquelas limitações probatórias, elas ajudam a moldar algo que sempre me incomodou, que é a premissa de que nas ações probatórias não precisa ter defesa. Quer dizer, produz a prova aí, depois o juiz avalia, quando a gente sabe que provas trazem custo, provas atrapalham a vida das pessoas, fazem as pessoas perderem tempo, elas devem ser produzidas quando forem necessárias, adequadas, mas elas podem criar situações vexatórias, essa é uma expressão até relacionada ao direito americano, né? Situações de desconforto indevido a alguém que não tem que ser escrutinado, dados que são protegidos, valores contra-epistêmicos que o sistema estabelece, não é? O sistema tutela, às vezes, outras coisas que não é uma busca pela verdade, ainda mais quando essa produção de provas é autônoma. E aí, percebendo essas coisas, o meu estudo, ele se concluiu aí, eu tive a oportunidade de passar 6 meses, um semestre na Universidade de Georgetown, em Washington. E foi a melhor coisa que eu fiz aí. Compartilho da visão do Rafael. Eu sempre trabalhei. Então, foi um período de diminuir bastante a carga de trabalho e focar, ser pesquisador full-time. Isso é algo que não se tem normalmente na academia brasileira por conta de outras limitações.
na Academia Brasileira Jurídica. Em outras áreas existe um bom número de pesquisadores em dedicação exclusiva, mas no meio jurídico normalmente a gente vai fazendo as coisas em paralelo, mas parar ali 6 meses e ir para os Estados Unidos foi fundamental. E foi fundamental para ter acesso a uma série de obras, de textos que no Brasil a gente não conseguiria ter, né? Assim, a qualidade da pesquisa acaba refletindo o acesso aos materiais que a gente tem numa pesquisa que é basicamente com dados secundários e de revisão bibliográfica, como é a pesquisa jurídica de maneira geral, né? Então foi um momento muito rico e muito bom também pessoalmente, esse período em Washington, lá na Georgetown University, e sem ele eu não teria conseguido fazer a pesquisa. Mas, quer dizer, algo que era um desconforto, por isso que eu digo que o tema, a gente meio que é escolhido por ele, ou tropeça nele, né, nessas coisas da vida. Algo que foi uma leitura assim superficial, que não era nem o tema que eu estava interessado ou lendo naquele momento, me despertou a vontade de mudar de tese e começar a estudar isso que levou ao livro aqui que nós estamos comentando hoje. E aí a gente fica nervoso, né? Fica ansioso, quer saber se a tese vai dar certo. Será que tem tese? Quer dizer, todas essas coisas que são inerentes à pesquisa acadêmica e que nos colocam. E quando a gente termina, com certeza, é um alívio o doutorado, assim, o fechamento de um ciclo, não é? É também o começo do resto da sua vida, né? Parabéns, agora vai continuar a sua vida da mesma maneira, mas foi uma caminhada, para mim, muito proveitosa e de muito crescimento. E aí, no final da tese, eu tive a honra, a satisfação de ser arguido, entre outros professores, pelo professor William Santos Ferreira, né, que está aqui, também me honra sendo nosso debatedor hoje, que contribuiu, fez muitas questões muito interessantes. Aliás, um tema que ele está estudando, comentou aqui um pouco antes, por exemplo, produção antecipada de provas e prescrição, né? Quais são os efeitos? Ele fez essa pergunta na banca lá coisas que me fizeram continuar a pensar. Então, que a tese ela também não termina, né? Eu continuo aprendendo sobre os temas conforme vou estudando, aprendendo com o livro do Rafael, por exemplo, aprendendo em momentos como esse, e você começa cada vez mais a rever e depois você volta também à sua própria pesquisa e descobre coisas que você disse que você nem lembra, né? Então você se torna um pouco leitor de si mesmo, é muito curioso e muito gostoso isso. E aí tive a honra, não é, de ter também o livro analisado num projeto novo que o professor William estava então lançando com o professor Rodrigo Mazei, lá da Federal do Espírito Santo, que é a coleção Reserva Científica. Então, o livro se submeteu aí à avaliação não identificada por um comitê independente, e aí só vieram coisas boas. Eu só tenho gosto com esse livro e com essa caminhada, porque acabei sendo muito bem acolhido no projeto do professor William, do professor Mazei, e pela editora Totti. O Bruno, nosso editor, está aqui acompanhando o evento, e eu só posso também agradecê-lo pela acolhida. Mas a história é essa, gente, é algo que a gente vai descobrindo e construindo no caminho. Então, era uma mistura de coisas pessoais, eu precisava, afinal de contas, eu tinha passado na seleção do doutorado, né? Eu tinha que agora fazer uma tese, aí acabei achando uma tese dessa forma. Mas, feita essa apresentação, Rafael, eu queria propor, então, a gente abrir a palavra para o Eduardo e para o William, eles também comentarem, perguntarem, né? Sim. João, só antes disso, eu, assim, queria pôr luz em algumas coisas que você falou enquanto você falava. Eu pensei assim que no Comolol parece que o processo ele não começa como o nosso, que tem uma petição inicial, agora começou o processo. Ou ele vai ser julgado ou ele vai acabar. Parece que lá tem o pleading, né, de começo, talvez o juiz aceite, talvez não. Caso ele aceite para ouvir, então ele pede mais provas, aí a outra parte vai ter a chance de, enfim, né, pedir para que se julgue porque tem poucas provas. Ele vai sendo construído
e aí as partes vão trocando as provas entre elas e vão conversando, e se o caso se prova sólido, bom para ser julgado, aí ele vai ser julgado. Essa é uma noção de direito que nós não temos aqui. Aqui parece que começa o processo o dia que você protocolou a petição inicial. Dali para frente, bom, ruim, mal feito, sólido, frágil, não importa. Ele vai ser julgado. Enquanto lá é uma construção que vai sendo feita. Isso é uma coisa que, assim, que eu sempre pensei muito, né? Como raízes distintas de direito alteram a forma como os juízes julgam, como os advogados também, que é uma função diferente que tem lá nos Estados Unidos. As responsabilidades deles antes de começar o processo, depois que começa o processo, eles terem que fazer eles mesmos, né, assim, as provas, oitiva de pessoas, para ver se o caso é bom, investigam, gastam e cobram também, é claro, mas são funções distintas das que a gente tem aqui também. Então, parece que o juiz tem uma função diferente, as partes atuam de forma diferente, né? E as custas também são muito distintas, e a gente lê muito sobre isso, eu acho que você também deve ter lido muito. Todo livro que eu li tem um tópico específico, gigante, sobre as despesas. É uma preocupação que eles têm que nós não temos aqui, porque a gente descobre aqui que a nossa justiça é barata para a gente, para o jurisdicionado, né? E diga se você quer falar alguma coisa. Não, exatamente. Essa é uma das coisas do transporte, assim. Fala-se muito, o Discovery ajuda a ter altos índices de composição. Mas a gente tem que entender que qualquer pessoa, qualquer tomador de decisão racional o faz considerando várias externalidades, vários elementos que não são eu ter ou não ter um bom direito. Isso é parte do problema quando eu decido negociar sobre uma certa situação jurídica. E aí o custo do discovery, não inegavelmente, é um fator de desestímulo à continuidade do processo. O modelo de remuneração dos advogados, levar o caso a trial também é muito, muito caro. Então, o nosso modelo de custos, em que, de maneira geral, as custas judiciárias não são tão elevadas, em que o arranjo de contratação dos advogados muitas vezes é ad êxito. Aqui tem uma questão cultural, né? Tem várias coisas que transparecem aqui. E no qual a gratuidade da justiça e a defensoria estão aí para boa parte da população. Isso não existe na Inglaterra e nos Estados Unidos, não nos casos cíveis propriamente lá para eles, faz uma diferença de ambiente muito grande. E você tem toda a razão, Rafael, em relação à questão eu acho que a estabilização da demanda é fundamental no nosso modelo, fazendo a contraposição com eles, porque nós partimos da premissa de que o autor sabe tudo. A petição inicial, ele tem que apresentar a sua pretensão bem feita e o seu pedido já fechado. Veja que depois da citação ele não pode mais alterar sem o consentimento do réu, né? E depois lá do saneamento, nem com o consentimento do réu talvez ele possa fazer isso, né? Veja que são momentos de estabilidade no processo em relação ao pedido, a causa de pedir, que são muito importantes e que não existem no modelo americano desta forma. O pleading é genérico, olha, no dia 1º de junho, João bateu no carro de Rafael, mova uma ação por danos. É isso. Eu não preciso ainda estar dizendo se foi culpa, se foi, sabe? Basta dizer isso para que eu comece a ação, que, aliás, nos Estados Unidos é um formulário. É um formulário. Eu preencho o formulário e começo com a ação. Essas coisas que às vezes não são ditas refletem muito no que é o modelo processual. E a figura do júri. Assim, parece que a ação lá é feita para se descobrir mesmo. Olha, tem uma vamos então, né, descobrir, e a partir dali ele se descobre. E aqui você já tem que estar com, como você falou, tudo pronto. Saber tudo, né? Antes. E o júri, né? E o júri, que é muito importante nos Estados Unidos. A Inglaterra aboliu praticamente o júri civil para tudo, mas os Estados Unidos é uma garantia constitucional. E aí o papel do juiz em relação... A gente fala muito da coisa do juiz passivo, né? Mas por que o juiz americano ele é passivo, entre aspas, embora hoje se fale do juiz americano como juiz gerente? Ele não julga, né? Porque a prova não é para ele. Ele simplesmente não vai analisar aquilo. Então, não faz sentido discutir iniciativa probatória do juiz americano, porque quem vai julgar é o júri. Claro, a gente vê cada vez mais os bench trials, né? Os julgamentos pelos juízes e, aliás, tem gente que fala até do vanishing
trial, né, o fim do júri aí e tal. Então, uma discussão sobre isso. Tem até um site na internet que é Salve o Nosso Júri, é uma garantia do povo americano, tal. Põe no Google aí, dá para achar o site fácil. Mas esta figura deita uma prova, deita uma sombra sobre o modelo probatório, né? Por isso que o juiz ele é um admissor de provas, não um gatekeeper, porque ele está cuidando de permitir que esse júri, ignorante quanto aos fatos, saiba ou não de determinado meio de prova para que possa avaliar. Então, o juiz está cuidando disso, não é de coletar provas. Mas vamos passar a palavra aí para o Câmbio e para o William, que gentilmente aceitaram participar aqui dessa nossa empreitada. Uma boa noite, então, a todas e todos. É uma satisfação estar com vocês aqui. O Rafael, como contou a história, nos conhecemos na Universidade Estadual do Norte do Paraná, no nosso programa de mestrado e doutorado, e ali estabelecemos uma relação muito próxima de orientador e orientando, e mais do que isso, de uma amizade que nós formamos ao longo desses anos. Eu estudei também o tema da prova no meu mestrado e no meu doutorado. Cuidei do tema com a doutrina clássica lá, principalmente a doutrina italiana, e chegou um determinado momento em que havia a necessidade de nós trazermos algumas contribuições da Common Law, especialmente diante do novo Código de Processo Civil que se avizinhava, que trazia como uma das grandes inovações a produção antecipada da prova. Então, para poder entender o novo Código de Processo Civil, a gente colocou esse tema, e o Rafael, brilhantemente, tanto no mestrado quanto no doutorado, abraçou esse tema. Bom, o João e o William eu conheço das obras, né, que também são dois grandes estudiosos, professores, e que tratam desse tema. O William tem uma coletânea importante, na qual eu tive o prazer de escrever sobre direito probatório, e o João, tal como o Rafael, escreveram sobre a prova na perspectiva do direito comparado, do direito inglês, do direito norte-americano. A minha pergunta para os dois é no sentido em que medida a gente pode transplantar as lições do direito inglês e do direito norte-americano para o Brasil, para poder tentar potencializar ou não a produção antecipada da prova aqui no Brasil. Vocês já falaram que são sistemas muito diferentes, né? Aqui, a Constituição Federal de 88 assegurou a universalização do acesso à justiça e, por ser um país pobre, facilitou com a gratuidade das custas, e nós temos uma jurisprudência bastante leniente em relação a isso. Até os estudiosos da relação entre direito e economia, processo e economia, afirmam que esse fator de leniência contribui para um número exagerado de demandas que poderiam ser filtradas se houvesse um mínimo de exigência em relação às custas. Também colocaram a questão da própria matriz adversarial do processo na common law, né, onde as partes têm um protagonismo maior e o juiz é um juiz que não é o juiz que tem iniciativas probatórias, até porque, como diz o João, nos Estados Unidos ele não julga. A preocupação, que também eu acho que é muito presente na common law, é não gerar uma surpresa, né? Essa preocupação de não pegar ninguém desprevenido, né? Que o debate na frente do júri, principalmente, seja um debate, um fair play, né? Algo que não se possa tirar uma cartada da manga. A ideia ali é ter a maior transparência possível diante daquilo que já se conhece. E também a questão da autocomposição, né, que é um direito
que, desde a sua origem, se preocupa com a autocomposição, né? Me lembro de uma fala do Piero Calamandrei, né? Já no meio da década de 50, em que ele disse que trocaria o sistema italiano, cientificamente muito mais avançado do que o inglês, pelo inglês, justamente porque o inglês funcionava e e o italiano não funcionava. Um era formalista e o outro mais eficiente. Se a gente pegar também o número de advogados nos Estados Unidos e no Brasil, a gente vai ver que, proporcionalmente, o número de advogados no Brasil, segundo dados do IBGE do ano passado, superam 1,1 milhões de advogados para 210 milhões de habitantes, enquanto os Estados Unidos são 1,3 milhões, mas a população é de 327 milhões, ou seja, tem mais de 100 milhões de habitantes a mais, o que também impacta nesse mercado a necessidade de demandar cada vez mais e demandar de qualquer jeito. E depois vamos ver o que vai dar lá no processo, o juiz que corrija, a gente não tem muito compromisso com o resultado do processo. Então, eu gostaria de ouvi-los, acho que podemos começar pelo Rafael, em que medida a gente pode transplantar esse sistema que é tão diferente, em que medida esses conhecimentos que vocês trouxeram nos livros podem auxiliar a compreensão do Instituto da Produção Antecipada da Prova, tal como colocada no nosso Código de Processo Civil de 2015. Obrigado, professor Cambi, pela questão. E, assim, enfim, obrigado por tudo até aqui. A tese, quando a gente constrói uma tese, todos aqui sabem disso, você primeiro precisa conhecer, já que você se propõe a falar do direito inglês, você precisa conhecer como funciona o direito inglês. Então, quando você estuda o direito inglês, você descobre que ele é de uma forma. Eu fiz um capítulo desde o ano de 1022, como é que se construiu, se existia alguma coisa. Depois foram para os Estados Unidos, o que é que tinha lá, o que é que se construiu lá. E aí você percebe, como disse bem o João, que são, entre eles, sistemas distintos, e você vai conhecendo cada vez mais e se decepciona cientificamente daquela ilusão que você tinha de pegar uma coisa que funciona super bem e que resolve todos os casos lá e de aplicar aqui, porque você também conhece como é que aqui funciona, quais as raízes, né, do nosso sistema. E a prática, quem atua na prática sabe também que não adianta você falar, olha, tem uma coisa que funciona perfeitamente bem aqui, eles trocam as provas entre eles, são princípios distintos, que lá se aplicam e aqui não. Lá eles têm uma busca um pouco mais pragmática e honesta, eu posso dizer assim, menos formal, pela prova, pela verdade, se é que a gente pode chamar assim. Então, eles têm menos obstáculos. Quando você pega no século XIX, Bentham tinha uma ideia de que não tinha que ter obstáculo nenhum para a prova. Todas as provas são cabíveis, já que você quer, já que o juiz precisa saber quem tem razão ou não, ele tem que ter acesso a absolutamente tudo. Não tem que se criar regras para criar óbices ou prazo para que se junte ou aquilo. E aí você começa a perceber uma noção da prova e do direito completamente diferente do que nós temos aqui. E você vai se decepcionando para dizer, eu não vou poder propor isso. Isso aqui também não, isso aqui também não. Então, a tua tese, ela vai se reduzindo ao que você pode. Mas é assim que funciona, né? Assim como para fazer vacina, você pega 1000 formas e acha só uma, ou às vezes passa anos sem achar nenhuma, até que se acha uma. Existem algumas coisas que eu acho que podem ser, como você disse aí, professor, transplantadas para cá. No final do meu livro, eu trouxe 3 hipóteses, eu não sei se o João viu isso, mas que tem a ver até mais com o que você fala, João,
que é essa coisa da produção antecipada de provas. Eu não consegui pensar em outra forma de transplantar a disclosure ou a discovery ou os pre-action protocols para o nosso sistema, porque o funcionamento dele foi sendo construído para aquele sistema. Mas, no final, eu ainda queria dar uma ideia de encaixar alguns elementos da discovery e da disclosure no nosso sistema, mas a hora que eu fui colocando, eu falei, isso aqui não vai dar, isso aqui não vai dar, mas ainda assim, pus ali. Acho que daria para ter um artigo que dissesse tal, tal, tal. A hora que eu acabei de fazer as 3 hipóteses, eu falei assim, eu preciso receber críticas disso, porque pode ser que eu esteja completamente enganado e que alguém venha de fora e diga assim, isso não tem como ser feito, porque na prática isso não tem como ser feito, enfim. Mas, no fim das contas, eu acho que esse espírito de revelação de provas, talvez não precise ser forçada, né? Não precisa ser em uma fase específica, mas essa surpresa que o nosso sistema permite, de repente chegar com algo novo na frente do juiz, já que não tenha sido testado antes. Acho que o sistema, que acho que o common law como um todo, ele assim permite que os debates sejam travados mais cedo e que as provas sejam trocadas mais cedo, para quando elas chegarem perante o juiz, aquilo já está mais ou menos, já passou pelo que tinha que passar e, enfim, sobrou isso e isso aqui. Então, acho que esse espírito de a gente poder, digamos assim, produzir provas e fazer intercâmbio de provas em qualquer hora, independente de ser na fase instrutória de um processo de conhecimento. Então, essa coisa da prova autônoma, como está aqui no teu livro, João, e que o próprio Cambly já trata disso há muito tempo, a prova é um direito das partes, independente se ela vai ser usada por juiz, independente se ela vai ser usada para eu guardar dentro de uma gaveta na minha casa, ou se eu quero fazer pressão na outra parte para a gente fazer acordo. Isso não importa. O uso da prova tem que ser mais livre. Então, no fim das contas, eu acho que o que a gente consegue transplantar desse estudo todo que a gente fez, eu, né, pelo menos, é que o uso da prova tem que ser mais livre, ele tem que estar mais desvinculado do juízo, não do juiz em si, mas do juízo, e as partes, elas têm que conhecer o caso do seu oposto o mais cedo possível, porque isso faz com que o processo, caso ele venha a existir, ele já tenha passado por várias fases. Existe no direito inglês os pre-action protocols, que também tem na Nova Zelândia, tem na Austrália, que é assim, tem que ter diálogo antes de uma ação começar. As partes têm que estar numa sala, elas têm que trocar cartas mesmo entre elas, falando o que elas pretendem, o que elas não pretendem, e se ainda assim elas forem à frente, aí vai ter custo mais alto, aí elas vão ter que trazer esse digamos assim, esse mínimo de provas para que o juiz acolha isso ou não. Então, acho que no fim das contas, o que a gente consegue transplantar para cá é uma liberdade maior das provas. Aí, como isso vai ser feito, daqui para frente a gente pensa, né, João? Então, eu concordo. Eu acho que perceber os vários sentidos da atividade de coleta de meios de prova é uma discussão importante para o Brasil. Eu acho, desculpem a falta de expressão melhor, medonho como o tema às vezes é tratado no âmbito judicial, não é? Indefiro a prova porque já estou convencido, mas você não sabe nem qual é o meio de prova que vai ser produzido, poxa, né? E a coisa às vezes é tratada assim porque a prova, o único destinatário é o juiz, e quando o juiz forma o convencimento, ele não precisa mais de nada, quer dizer,
Isso diz muito sobre o discurso do que é que o processo faz, né? E eu acho que um sistema mais liberal em relação à coleta de provas, ela permite justamente um sentido legitimatório aí nesses outros sentidos, que inclusive é a composição, inclusive é a própria aceitabilidade da adesão judicial, então eu acho que é um ponto importante. Claro, sempre que a gente importa algo em direito comparado, a árvore que vem não é igual à que daria no local de origem. Então, muitos dos aspectos aqui são aspectos culturais, é o modus facendi das profissões jurídicas, mais do que propriamente as regras. Então, existe uma maneira como nos Estados Unidos e na Inglaterra se trabalha a instrução processual que não é facilmente reproduzido, né? A Inglaterra, aliás, até hoje, convive com uma bipartição na profissão jurídica separada entre solicitors e barristers, um cuidando da apresentação oral do caso, né, os barristers com a exposição verdadeiramente, um convencimento, né, que Ovenda há 100 anos falava da importância da oralidade no processo civil. Hoje o nosso processo, processo pelo menos civil, não é? Ele é um processo completamente escrito, com pouquíssimas oportunidades de oralidade. É muito diferente do modelo de audiências que existe na Inglaterra e que existe nos Estados Unidos também. A dinâmica do processo é diferente, isso reflete em como as provas são apreciadas. Mas eu gosto, né, é um tema que eu tenho me interessado, aliás, quero continuar estudando mais à frente, eu gosto do estudo das regras contra-epistêmicas. Eu acho que é um estudo que precisa ser feito no Brasil. Nós temos várias regras de limitação probatória, proteção do sigilo industrial, vedação à obrigatoriedade do testemunho do cônjuge, não é? Direito de não autoincriminação, quer dizer, os privilégios do sentido amplo, e nós precisamos estudar isso e entender os contradireitos probatórios, né? O professor Eduardo Campos já escreveu muito sobre o direito à prova, o direito fundamental à prova. Eu tenho me interessado, e aí eu acho que tem um link bom com o direito anglo-americano, que são os contradireitos probatórios, né? A matéria de defesa ao pedido probatório, seja ele autônomo, seja ele incidental, eu acho que é um tema que me atrai, assim, esse desdobramento. Mas eu queria passar a palavra para o professor William, aí para a sua pergunta, para os seus comentários. Eu não sei se respondi bem o câmbio, mas eu acho que são dois campos assim, que dá pano para manga nesse diálogo de direito comparado. Assim. Boa noite a todos. Muito prazer estar aqui. Hoje, inclusive, dividindo aqui que, na verdade, os protagonistas hoje são o João Lessa e o Rafael Pita, né? Nós estamos aqui, tanto eu quanto o Cambi, num momento de congraçamento e de estímulo a esse tema que nós lá, algum tempo atrás, para não falar lá atrás, começamos a trabalhar, e é interessante ouvir o Cambi, ele que tem, na sua tese de doutorado, um dos trabalhos mais verticalizados, na minha opinião, naquele momento em que ele trabalhou o assunto, ele sabe muito bem disso, não é nenhum favor da minha parte, em relação a esse tema, especialmente com a admissibilidade, enfim, um momento muito importante de uma transição que, infelizmente, ainda vivemos. Nós ainda compartilhamos aquelas angústias que já trabalhávamos há mais de 15, 20 anos, elas são atuais. Nós pegarmos, eu estava revendo minha tese de doutorado, Princípios Fundamentais da Prova Civil, e até por conta de uma atualização, e me impressionei com alguns temas que eu falava, puxa, não tem que trocar quase nada nessa parte, evidentemente, não na fundamentação, claro, produção autônoma, etc., muita importância, mas muitos temas nós estamos reiterando aqui. A questão do juiz que... Eu ouvindo tudo até o momento, eu chego à conclusão que em alguns momentos, assim, de uma forma muito modesta, comparada, eu acho que o Brasil, em relação a sistemas como da Common Law, o Brasil começa pelo fim e termina pelo começo, porque o Brasil começa falando de tutela antecipada, sem prova, e termina com o encerramento da instrução, que é o começo do sistema da Common Law. Então, para mim, nós começamos pelo fim e terminamos pelo começo, nessa verificação, e nesse ponto. E uma questão e isso mostra muito
e não quer dizer necessariamente que estamos errados, mas mostra muito o que é essa construção, que tem muito de civil law no Brasil, né? Tem muito de civil law aqui nesse contexto, mas nós não trabalhamos bem esse fenômeno. Inclusive, eu acho em alguns momentos que a petição inicial brasileira está muito mais próxima de algumas regras de risco de Las Vegas do que propriamente das Federal Rules, porque nós vamos para um processo sem saber qual é o resultado, né? É praticamente um cego dirigindo uma Ferrari, porque nós não sabemos o que a testemunha vai dizer, nós não sabemos se a prova pericial vai ser encaminhada num determinado sentido, e nós já estamos nos dispondo a dizer, inclusive, que temos razão, muitas vezes sem conhecer o que vamos falar. Não é nem um problema de saber se vai produzir a prova, é de saber o que aconteceu, porque tem duas fases. Tem a fase de saber o que aconteceu e tem a fase de conseguir provar o que aconteceu, que são dois momentos distintos da cognição. Então, eu acho interessante essa falta de perspectiva prática, porque ela cria meio que um processo às cegas, e que cria um outro fenômeno, na minha opinião, que é um fenômeno de acreditar que pode ganhar. Porque já que está todo mundo sem carta na mesa, vamos jogar na roleta. Quer dizer, não é um tema de avaliação, é um tema de sorteio. É quase um bingo, não é uma loteria, não é mal comparando. E isso se revela nas próprias estruturas. Por exemplo, só uma breve mensagem, já vou fazer a pergunta. Quando nós estamos falando de conciliação no início do processo, até como uma tentativa agora de quase uma imposição a essa situação, que já era um espírito já defendido pela ADA, pelo professor Cazu, enfim, isso já vem de muito tempo, né? Esse risco de discutir se tem ou não a negação do acesso, enfim. Mais no modelo, por exemplo, japonês, em relação a essa questão do estímulo à composição. Mas, enfim, o que eu queria só colocar é que é interessante nós falarmos de audiência de conciliação quando as partes estão nessa expectativa do sorteio, porque elas acham que podem ganhar, as duas, porque elas não têm instrumentos de convicção. Elas estão muito mais distantes. E ainda você quer o acordo. Então, ele vira um fenômeno quase nonsense, porque você fala de uma composição sobre um nulo, um nada. E como é que você negocia e você quantifica o teu risco? A partir de que perspectiva? Então, trabalhar um sistema mais econômico, mais sério, mais auditável, decorrente de uma accountability, de uma verificação, de um advogado que pode chegar para o cliente e dizer, olha, nós temos aqui uns riscos maiores ou menores. Não! E claro que não estamos falando só de questão de direito, nós estamos falando do problema de fato, né? Claro, evidente. Tem outro componente que é a questão de direito. Mas, mal comparando, tem muito problema para ser enfrentado. Então, o que eu queria aqui dividir agora com a pergunta para vocês é o seguinte, no que vocês tiveram dessa experiência maravilhosa que vocês puderam ter e está representado em duas obras magníficas, vocês sabem que hoje vocês são referências nesse tema, eu digo que, e eu falei isso para o Lessa, e agora, Rafael, está estendido, vocês são marcos teóricos nessa perspectiva desse debate, porque vocês criam com consistência, com seriedade, uma pesquisa. A pergunta é, o que estimula, no sentido mais técnico possível da palavra, esse cartas na mesa? O que efetivamente, porque a natureza humana tende a esconder. Porque o que normalmente se fala é de uma questão de, não, cartas na mesa. Só que essas cartas na mesa não são exatamente cartas na mesa. Elas têm alguns fenômenos de ocultação aí, com caixas de papel ou de bytes e gigabytes. Então, o que eu quero dizer com isso é que tem duas formas de jogar a carta na mesa. Ninguém vai jogar o AIS. Ele vai jogar 150 mil cartas e no meio dela um AIS. Então, eu não sei até que ponto isso também é cartas na mesa. Então, eu queria agora, com essa minha reflexão, colocar até que ponto
eu não viro um autêntico... O que estimula essa situação e quais são as contra-técnicas de ocultação nesse fenômeno? Essa seria a minha pergunta, porque eu acho que ela parte dessa premissa para a gente tentar encontrar esse ponto aí de acesso à informação. Muito obrigado. Fantástico. Primeiro que a metáfora da roleta e não do cartas na mesa é muito boa. Eu vou me apropriar dela, viu, professor William? Porque a metáfora é boa. É uma roleta. Então, se você tem pouca informação, você gira os dados, né? Deixa a roleta girar. Se eu não consigo dimensionar a minha chance de êxito, de insucesso, eu vou seguir com o processo. Isso, inegavelmente, dificulta uma tomada de decisão negocial racional. Eu acho que vou ganhar. Eu acredito no argumento, porque eu não tenho como acreditar nos fatos, porque eu não tenho os elementos de demonstração desses fatos, né? E o ponto aí sobre como é que eu apresento o AIS, né? Eu jogo 3 decks de baralho para cima, né? Isso também é uma outra metáfora que ajuda a explicar um dos problemas, não é, do Discovery, certamente, nos Estados Unidos. A primeira coisa é que o Discovery ele é tido por boa parte da doutrina como um dos vilões do processo lá. A gente admira, a gente acha coisas interessantes, porque também o que é diferente atrai, não é? Gera pelo menos a curiosidade de você entender, mas ele é tido como um dos responsáveis pela morosidade do processo americano, pelos altos custos envolvidos, não é? E a premissa de que todos os meios de prova que possam, que se relacionem ao fato, que possam levar a outros meios de prova, devem ser apresentados, sem muita delimitação de quais são esses meios e quais são os fatos propriamente que serão demonstrados, justamente porque os fatos não estão estabelecidos de maneira tão clara quanto no nosso sistema, em que as questões de fato são muito pontuais. Uma parte falou, outra controverteu, a gente tem o tema probando aqui, as provas são muito direcionadas aos fatos aqui, conforme descritos e controvertidos. Isso se torna menos evidente lá pelo modelo de pleading que eles têm, né? Pelo modelo da fase postulatória, pelas alegações que eles têm. E um dos grandes temas é justamente esse, que se chama enterrar a outra parte no meio das provas, bury the other parties on the evidence, né? Caixas e caixas de documento, e agora os problemas do e-discovery, né? Que é o acesso aí com programas de busca de dados nos e-mails. Vamos lá, tentando explicar um pouco o que a gente está falando aqui. Se você tiver uma disputa societária aqui no Brasil, e você sabe que tem um e-mail do administrador ali da companhia que trata daquele tema, não é, que falou do tema da reunião, que existiu alguma coisa, você vai pedir aquele e-mail e você vai ter acesso a isso. Se você pediu acesso à caixa de e-mail inteira dele nos últimos 3 anos, porque foi o período de administração dele, nenhum juiz vai te dar acesso, assim, sem nenhuma especificação. Não é possível o pedido de exibição de provas inespecífico, né? Você precisa indicar qual é o documento que você quer e por que ele existe em algum grau. Nos Estados Unidos, você vai ter acesso à caixa inteira. Agora, imagine um grande executivo, ou todos os grandes executivos de uma companhia, todos os e-mails dos últimos 5 anos. O volume de dados que você tem aí para achar alguma coisa útil ou não, pode ser que nem tenha nada, porque tudo foi por telefone e a gente nem sabia. Enfim, não tem como resgatar essa prova escrita no meio disso tudo, né? É por isso que lá também eles têm a figura dos paralegais. Os paralegais, com a figura que... A gente tem os estagiários aqui que ajudam, né, os advogados ajudam a gente a trabalhar. Mas o paralegal é um profissional que lida muito com a prova, né? Buscando essas coisas ali, revendo o document review, ele está revisando os dados e procurando coisas ali, numa carga enorme, né? Então, certamente, professor William, pegar 3 decks do baralho e jogar para cima. Enquanto a tua carta aí, né, o card on the table, certamente tem um pouco disso. Não é uma apresentação tão fácil e tão tranquila. Agora, tem alguns detalhes, não é? Tem um sistema de sanção muito importante para quem deixa de colaborar. Então, o juiz ele pode shift, né? Ele pode mudar a responsabilidade pelo pagamento das custas que são elevadas. E existe uma premissa na atuação do advogado, né? Particularmente na Inglaterra, até isso se coloca com bastante clareza, de que o advogado ele é também um oficial da corte. Isso é dito assim, ó, o advogado é um oficial da corte, então ele tem um comprometimento com a verdade que é parte da atuação ética dele. Então, se ele estiver orientando o cliente a
a não apresentar os elementos que tem, ou a distorcer a verdade, e isso tem um sistema de punição que, em tese, é severo para o profissional também. Esse é um fator importante. Claro que, veja, o Código de Ética da OAB certamente coloca o dever do advogado aí, né, esclarecer o seu cliente, orientar, não distorcer a verdade, mas é uma lógica de todo o funcionamento que é diferente, não é só o conjunto normativo. As regras para isso a gente até tem, né, também para controlar a atuação do profissional. É um pouco como a profissão se organiza em torno dessas premissas, né? O que é que cada um dos sujeitos do jogo processual, por assim dizer, se coloca. Mas eu não tenho a ideia de que o cartas na mesa ele é algo que necessariamente facilita, até porque a doutrina americana diz que ele é algo que dificulta, não é? Então, o Discovery é uma espécie do instituto que eles amam odiar. Isso para mim é muito claro na literatura americana, assim. O Discovery é a marca do processo deles, a amplitude do Discovery é o que faz o processo americano liberal nos seus termos, mas ele é também o grande vilão aí da demora dos custos, da ineficiência. Rafael. Todos os artigos muito críticos da Discovery, porque é o que eles têm, é o que se funda hoje, né? A forma como eles constroem o processo, então acho que por isso mesmo acaba sendo alvo de crítica. Mas respondendo ao que o professor William questionou de forma bem objetiva, eu diria, professor, que o que faz com que esse cartas na mesa da lei seja cartas é só uma coisa, é o precedente. Por quê? Quando você fez essa questão, eu pensei em um caso que é um precedente importante, recente, deve ser de deixa eu ver, 38, ele é de 2018, é bem recente. Caso Fundo Soberano versus dos Santos. A Corte entendeu que a falha no cumprimento desta obrigação processual de forma automática, ou seja, sem a necessidade das partes preencherem um requerimento para que o oponente faça a exibição específica da informação ou do documento, deveria gerar uma punição, que no caso foi o congelamento de um fundo de 3 bilhões. Então, era um fundo gigantesco de 3 bilhões, que foi congelado porque as partes deixaram de revelar. Em outro caso, nesse caso é Galanev versus Analaev, o juiz Meios disse que a falha em não dar o destaque a uma informação também gerou um bloqueio de um fundo também muito, muito alto. Enfim, o que essas decisões, esses precedentes deixam claro? Não é apenas que a lei diz que você tem que revelar, então você manda lá 10 mil páginas de documento, o cara se enterra. Ok, você pode até fazer isso, mas o risco que você corre é que se tiver alguma coisa ali que depois venha à tona e que não tenha sido destacada pela parte, veja, você parte que traz as suas provas para o uso da outra parte, ou seja, provas que prejudicam você, você tem que destacar aquilo que te prejudica para que tudo fique claríssimo para o juiz. Esse é um dever, como dito pelo João, do advogado perante o juiz. E aqui cabe até, nesse caso aqui, se a culpa foi do advogado, uma ação do cliente dele, que teve um fundo de 3 bilhões, né, com bloqueio, contra quem é o responsável por ter irritado o juiz. Então, é claro que o risco existe de passar alguma coisa, manda tudo, mas aí tem as questões éticas e má-fé, e se for pego, essas duas decisões aqui, que estão vários livros, deixam claro que é gravíssimo, né? Isso no direito inglês, aí já nos Estados Unidos não é tão rígido assim. Enfim. Muito, muito bem. Eu queria
na verdade, devolver aí ao Cambi e ao William para talvez escolher mais algum comentário, alguma pergunta. Queria ainda ouvi-los. Bem, o Cambi vai... Por favor, Cambi, fica à vontade. Não, por favor, por favor. Não, na verdade, eu agradeço muito, estou muito feliz com a riqueza dos comentários feitos. E a minha última pergunta, para já passar para o Cambi, é apenas de vocês. Qual é a perspectiva em relação à formação do acadêmico para lidar com provas no âmbito da graduação nos Estados Unidos e na Inglaterra, em relação a uma aula ou duas sobre provas numa leitura de dispositivos legais do CPC 2015, atualmente, né? E antes. O que isso tem talvez, de revelador nesse conceito aí do que nós estamos falando aqui? É interessante. Alguns doutrinadores aí, principalmente década de 60, 70, na Inglaterra e também nos Estados Unidos, né, diziam que o direito probatório, perceba, eu vou fazer uma distinção aqui que vai ser importante em torno disso, estaria desaparecendo, porque cada vez mais as regras de exclusão, frutos do common law, né, frutos da acumulação de exceções, a possibilidade de apresentação de meios epistêmicos, portanto, meios de prova, estariam diminuindo para um sistema realmente de prova livre, de que as exceções são cada vez mais pontuais. Então, as regras contra-epistêmicas, entendido direito probatório enquanto regras de exclusão, estaria perdendo sua importância, e tem alguns textos que, inclusive, falam disso assim, meio lamentando, sabe? Olha, o direito probatório, tá? As regras estão deixando de existir, porque cada vez mais é mais objetivo, não é? Um sistema de prova livre, de ampla apresentação, e vão se tornando mais pontuais as limitações probatórias. Mas aí vem, na verdade, o estudo das provas, né? Veja, não só do direito probatório, não só das regras exclusionárias, mas das provas, particularmente com a New Evidence Scholarship, a escola do novo direito probatório, do novo direito evidenciário, seja lá como se for. E aí a discussão é muito interessante e vai para coisas que nós não fazemos em geral aqui no Brasil. Quer dizer, a discussão tem chegado, né? Mas também não é o nosso modelo clássico de ver a coisa. Em vez de estudar o conjunto de regras de exclusão, de regras probatórias de maneira geral, cada vez mais o estudo do direito probatório é um estudo de epistemologia e de conhecimento. Então, os estudos vão cada vez mais para teoria do convencimento, cognição, vieses cognitivos, pré-compreensão, teoria da argumentação, quer dizer, convencimento a partir de dados. Então, há uma mudança do que é o escopo dessa disciplina, né? Bom, então, esse é um fenômeno que se observa lá. E a disciplina se torna, aliás, mais interessante, porque, além de descobrir, né, de discutir se é possível ou não a prova de segundo grau, né, o hearsay, né, a prova de ouvir dizer, e aí você escreve um texto em torno disso, você vai falar sobre a qualidade epistêmica de alguém que presenciou o fato e alguém que não presenciou. Quer dizer, o enfoque do mesmo problema passa a ser outro. Aqui no Brasil, o que acontece é que o direito probatório, ele está ali no meio da disciplina de processo, não é? E ele normalmente merece mais ou menos 3 a 4 semanas de um semestre letivo, porque ele vai estar espremido depois da apresentação da defesa do réu e antes, não é, de sentença e coisa julgada, normalmente é tudo no mesmo semestre. Então, as próprias regras probatórias, nós, na graduação, por uma constrição de tempo, nós passamos por cima, né? Nós falamos ali das provas em espécie, falamos das regras em geral, mas na graduação não se tem um momento de aprofundar no mais das vezes, né, por constrição da grade, esses temas, muito menos aqueles temas que são os temas propriamente mais importantes, né? A própria densificação da principiologia probatória, a própria densificação da ideia de convencimento, né? É curioso, isso acontece não só em direito probatório, essa crítica.
é curioso que nós estudamos mediação e conciliação, não é? E explicamos o que é audiência, que a audiência é quase obrigatória, que se faltar tem multa, que etc, etc. Mas nós não falamos de teoria da negociação ou teoria de convencimento e tomada de decisão racional. É a mesma coisa, né? A gente vai falar das regras sobre como isso funciona, mas a gente não vai falar do que é o fenômeno de se ter algo por provado, ou de como é que eu convenço alguém a partir de elementos materiais externos. Ou mais problematicamente, se isso é possível, né? De que maneira isso é possível? Quer dizer, o que é a questão do convencimento em última medida. Então, eu vejo lá, e vejo, por exemplo, no seu grupo de pesquisa, que essas questões são trazidas, né, essas questões propriamente da epistemologia probatória, eu vejo que nós temos muito a absorver, porque tem muita literatura boa, não é, em língua inglesa, sobre o tema. E há também língua espanhola agora, né? O pessoal lá da escola de Girona e tudo isso, tem muita coisa sendo escrita. Mas esse é um despertar, a meu ver, relativamente recente, né? Não sei se o Rafael concorda, mas acho que assim, o objeto da disciplina é distante. Sim, João, de acordo. Eu, para ser breve, até pelo tempo, queria só dizer que aqui a forma como a gente aprende sobre a prova são questões teóricas, um pouco de doutrina em sala de aula, enquanto como law como um todo, as escolas têm o case law, que são disciplinas inteiras com base em um caso, em um precedente. Então, os alunos entendem absolutamente tudo sobre aquele caso, o que levou um juiz a decidir daquela forma, como é que as provas foram expostas para ele, quais as provas que existiam, e pelo fato de ser um precedente, ou seja, foi julgado, eles estudam o julgamento todo. Então, a forma como eles são formados lá pelo case law, entre outras coisas, digamos assim, permite que eles tenham uma noção prática do que vai, de como vai ser na prática quando eles forem advogados, e já se formam como se fosse uma mistura de advogado e investigador dos fatos. Ele caça as provas e ele cobra por isso. A gente aqui traz aí a prova para mim, o cliente que se vira para buscar a prova e tal, porque eu só recebo aqui para entrar com a ação e etc. Lá, o cara cobra a hora. Tem uma equipe e a equipe vai atrás de prova. Eles investigam tudo no caso para chegar com um conjunto sólido. Então, os alunos já aprendem com base no case law a importância da prova. Então, quando eles passam lá na bar, eles já estão prontos para saber, olha, se não investigar, se não tiver gente para ir atrás, tanto que lá eles têm muito desses investigadores privados, é muito comum lá, né, que tem o paralegal, tem que são pessoas que estão em volta, no entorno ali, que todas trabalham no caso e trazem provas sobre o caso. Quando se ensina isso, já se ensina como é que o caso se constrói. Então, acho que essa questão da prova já tem por si só essa importância. Além também do fato de que a gente forma aqui com 5 anos, em um turno só, né? O pessoal depois só tem que passar pelo exame da ordem. Lá tem uma formação muito forte lá no college, né? 4 anos, depois tem mais 3 da law school. O cara já sai quase que um mestre lá, né? Já tem não tem como ele ser advogado sem ter um certo assim, conhecimento, pelo menos de tempo de estudo. Então, isso marca bastante a forma como a gente atua aqui e lá também. Bom, a minha segunda e última pergunta é sobre os poderes do juiz, né? O artigo 139.4 do CPC, ele inova na medida em que diz lá, perdão, o 6, né? Entre os poderes do juiz, dilatar os prazos processuais e alterar a ordem da produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. E daí muitos aqui no Brasil começam a usar a expressão do case management, né? Então eu queria fazer essa pergunta, porque se no pre-trial esse case management é maior, em que medida as coisas se equivalem
e a gente pode usar esse termo aqui no Brasil para dar significância a esse dispositivo que é uma inovação no Código de Processo Civil de 2015. Bom, antes, João. Case management, professor, é um termo que, quando eu ouvia falar, eu ficava tentando entender exatamente do que eles estavam falando, porque quando você traduz de forma literal, é como se o juiz estivesse gerenciando o processo, quais os poderes, ele preside, e aí a gente percebe que o juiz participa pouco, mas ele pode participar nessa fase do pre-trial, mas que as partes, enfim, meio que essa fase é delas. Elas dominam, o juiz participa pontualmente, alguma pessoa lá da corte, né, um membro da corte, um oficial, vai lá, toma um depoimento junto, participa, grava, etc., só para dar um ar. E eu fiquei pensando, será que o case management é o procedimento em si? Será que é o que são que é o que o juiz pode fazer? O que é o case management? E nós não temos essa noção do que é o case management, mas a gente consegue transferir isso para cá. Quando o novo código diz que o juiz pode um pouco mais do que ele podia antes, dá um pouco mais de poder para o juiz, eu entendo que um risco que, se bem usado, vai ser bom. O João dizia no início aqui que no direito inglês, essa coisa de que o juiz possa interferir mais no processo mudou bastante, né, do que no direito americano. Hoje em dia tem uma interferência maior, o juiz tem mais responsabilidades. Já teve épocas em que o juiz não tinha contato nenhum com partes e com provas até o dia que ele ia julgar. Então, tinha um juiz de instrução lá que fazia tudo, e depois vinha só os fatos são esses, que já foram provados, aplica o direito aí. E ele era um cara frio, que por não ter tido contato com as provas e com as partes, ele não tomou depoimento de ninguém, supostamente ele estava mais isento. Isso já não é visto dessa forma lá, né? Hoje em dia, cada vez mais, o juiz tem uma participação, enfim, maior. O que me parece, professor, é que aqui procura-se dar para o juiz esses poderes extras para que ele possa coibir algumas questões e tornar o processo mais efetivo, e isso se mistura também com a questão dos próprios negócios jurídicos que podem ser feitos pelas partes, mas o juiz também tem o poder de ir lá e dizer isso sim, isso não. Eu acho que o novo código, vamos ainda nessa chamar de novo, tentou fazer isso, dar esse poder para que o juiz desse mais efetividade, mas eu desconfio sempre de dar muito poder para o juiz quando isso tira das partes. Porque quando a gente estuda a forma como isso é eficiente lá no common law, você fica pensando, por que as partes não podem ser donas do próprio processo aqui? Por que o juiz tem que fazer absolutamente tudo? E aí vem o código e dá mais ainda poder para o juiz. Então, ao mesmo tempo que eu desconfio disso, que eu tenho algum receio de que o juiz fique com muito poder e isso não se, digamos assim, traduz em uma maior eficiência, se for bem usado, que é sempre um risco, pode ser algo bom. Pois é. Tem duas coisas aí que eu acho que é importante para a gente entender a questão, que é muito boa. A primeira que eu colocaria é que o que nós chamamos de processo civil no Brasil, ou digamos assim, os ramos de direito material tutelados através do processo civil no Brasil, é mais amplo do que em outros países, né? Países de civil law também. Quer dizer, tudo aquilo que seria, nos países de dualidade de jurisdição, objeto da jurisdição administrativa, né, direito administrativo, direito tributário, tutela do Estado, nós temos que resolver pelo processo civil. Então, nós vivemos um código que convive, digamos assim, com dois conjuntos de regra, né, ou dois racionais, quer dizer, um é a postura do juiz no processo que envolve ali a tutela do Estado, o Estado parte, e outra coisa é o processo civil, talvez em sentido estrito, que cuida das relações eminentemente privadas. E aí nós temos no código, isso para mim é muito claro no CPC de 2015, nós temos regras que empoderam as partes
de várias maneiras, e nós temos também um incremento dos poderes do juiz, inclusive adaptando o procedimento, mudando a ordem de produção de provas lá, no inciso 6º do 39. Então, a gente convive com dois mundos, é um código que aumentou o poder do juiz e aumentou o poder da parte, isso se traduziu num modelo mais flexível, mas sem uma clareza clara de uma opção, digamos assim, metodológica em torno da questão. Claro, há um discurso em torno disso muito interessante da doutrina, que eu não sei se a pragmática confirma, que diz respeito, não é, à construção do modelo cooperativo, e aí todos os agentes, inclusive os juízes, estariam cooperando na melhor condução do processo. Quer dizer, eu vejo esse discurso como aspiracional, não é? O modelo cooperativo, ele é algo desejável dentro do que se constrói, do que se requer, né, do que se gostaria de ter no processo civil. Eu acabo vendo na minha impressão é que a pragmática acaba mostrando que o processo é conduzido de outra maneira. Ou é conduzido por padrões razoavelmente quase fordistas de condução, os despachos já são mais ou menos aqueles na vara, e para todos os processos eles são mais ou menos parecidos, porque, de novo, a gente tem um código de processo que cuida de demandas verdadeiramente individuais ao lado de demandas massificadas, e aí a gente tem um sistema de precedentes, tem outras coisas em torno disso, mas a verdade é que o mesmo conjunto de regras cuida de relações privadas, de relações com o poder público, cuida de processos verdadeiramente individuais e cuida de processos massificados, o mesmo conjunto de regras. Aí, nesse ponto, é que a questão do gerenciamento de casos no Brasil se mostra muito mais complexo, porque o sentido do gerenciamento de casos nos Estados Unidos e na Inglaterra, fazendo o gancho entre os dois pontos, é o gerenciamento do caso individual. Esse sentido existe no discurso do tema no Brasil, mas aqui é um macrogerenciamento também. É como se o juiz olhasse para o caso individual olhando para os outros 4.000 processos que ele tem lá na gaveta dele, sabe, na prateleira dele. E aí acaba que a relação do juiz com a causa também é bastante diferente. Isso reflete na própria questão dos poderes instrutórios do juiz, né? E eu estudo direito probatório e eu evito aí a discussão entre garantistas e publicistas e tudo isso aí que a gente vê, porque eu acho que é uma discussão ideológica que, no fundo, não se confirma muito na prática. Porque, pelo menos no processo civil, né, talvez direito do trabalho, questões previdenciárias, isso mude um pouquinho, o juiz não tem nem tempo de produzir prova de ofício, vamos ser sinceros, ele não sabe nem quais são as provas. O volume de trabalho não permite isso. Então, a gente tem que pensar o gerenciamento à luz da realidade que nós temos, assim. E é um discurso muito distante, me parece, do discurso sobre gerenciamento na Inglaterra, não é, que propositadamente encurtou o âmbito do disclosure, né? Era discovery lá e mudou de nome para disclosure, né? Encurtou o âmbito da atividade probatória e criou um menu, e eles falam assim mesmo, um menu com opções que o juiz pode determinar qual é o track, né, qual é o caminho que o caso vai seguir a partir das suas necessidades. É diferente também do que o gerenciamento, o sentido que o tema assume nos Estados Unidos, que é uma ideia de que o juiz precisa mover as partes para que o caso chegue ao trial. Porque muitas vezes a coisa fica tanto ali na produção de provas, na busca de elementos, que o caso não consegue evoluir para o que ele precisa, que é o julgamento da causa. Isso é uma realidade muito diferente da nossa. Assim, vamos ser sinceros, aqui a tendência é de dispensar a produção probatória e, se possível, julgar com base em documentos. Arrisco a dizer, eu não tenho estudo empírico sobre isso, mas que a nossa tendência, inclusive no modelo de preconizar a prova escrita sobre a prova oral, aliás, nós discutimos isso, não é, professor William, no seu grupo de pesquisa na última sexta-feira, leva a isso. Então, sabe, o sentido de gerenciamento é muito, muito distante. Eu acho que é uma daquelas coisas que a gente... É como produção antecipada de provas e discovery, assim, a gente vê o tema no outro lado e quer enxergar o que a gente pretende. Mas se a gente for mais crítico no que a ideia de gerenciar casos significa lá e que significa aqui, o diálogo existe, mas não é exatamente a mesma coisa que se faz. E veja, não estou querendo ser ácido não, tá? Mas eu acho que a pragmática não confirma a teoria nesse tema. Assim. Mas eu acho que eu fui ácido, eu deixei todo mundo desanimado agora com minha leitura. Mas eu queria deixar a palavra aberta aqui, né, professor Câmbio. Eu só queria parabenizar o Bruno Fuga pelas publicações, né? A editora tem um trabalho fantástico, o livro é muito gostoso de ler, a diagramação,
a capa muito bonita. Então, quero parabenizar o editor por ter incentivado, né, dois temas de direito comparado, dois trabalhos primorosos, e que o Bruno teve aí a coragem de levar adiante essa publicação, o que, para nós que gostamos do tema, estudamos o tema e queremos ver o direito processual para além do que a mega jurisprudência do STJ diz que ele é muito bom. Então, quero parabenizar você, Bruno, por ter proporcionado à comunidade acadêmica, aos advogados, aos membros do Ministério Público e aos juízes, essas obras fundamentais aí para quem quer compreender o tema de ângulos diferentes. Então, parabéns. Obrigado, professor. E parabéns para o João, para o Rafael, os livros aí excelentes aí, como o professor William falou. E parabenizar também o William, um dos livros faz parte da coleção dele, que é sensacional, inclusive sairá em breve o segundo livro da coleção também, né, professor? Então, acho que todo mundo... Ao Cambi, dizer que realmente o apoio já em pré-trial já do Bruno Fuga, sempre ele apoia os projetos, claro que com muito critério na verificação, e foram exemplos, estão aqui, essas duas obras brilhantes de dois autores novos, que se dedicaram tanto e trabalham com resultado, né? A partir de um grande trabalho, quer dizer, não foi num desenvolvimento de momento, não foi um final de semana, isso aí foi uma parte da vida deles, num percentual que vai ser perene e que eles vão colher os frutos nos próximos tempos, mas sem dúvida nenhuma, parabéns, Bruno Fuga, pela TOT e ter encampado esses projetos e mostrando como existem pesquisas nesse nível no Brasil, que é uma coisa que também nós estamos começando a aprender a identificar de uma maneira mais clara, no meio de tanta informação, isso existe, e cabe a nós mostrar isso. Então, me uno, irmão, ao que o Cambi falou, que é muito merecido. Bruno, parabéns, e parabéns ao João e ao Rafael por esse momento muito importante na vida acadêmica e científica deles. Parabéns para os dois aí, obrigado, professor, parabéns para vocês dois aí pelo livro, pela pesquisa. Obrigado, Bruno, obrigado pela chance aí, a TOT apoia muito, e até hoje você está aqui, né, a gente sabe como todo mundo tem a agenda super difícil, né, William, não, eu tô aqui como ouvinte para aprender, porque o tema é muito legal. A gente sabe como o tempo é escasso. Aliás, eu queria aqui deixar público que o professor Cambi se tornou nessa semana professor associado da UEMP. Eu vi a banca, foi uma coisa muito, muito bacana, enfim, professor, parabéns. Se me permitir, só uma coisinha, só mencionar que aqui todos os presentes, temos aqui inúmeros alunos do mestrado, doutorado, temos aqui colegas já, autores de livros, então só queria mencionar aqui, porque eu queria, não temos que falar de todos, tem a Belua também aqui, com quem tem um brilhante trabalho publicado agora também, enfim, eu só queria mencionar todos, porque sem descrever um a um aqui para não tomar tempo, mas eu precisava dizer isso porque são pessoas que estão aqui, que estão ouvindo o nosso diálogo e, ao mesmo tempo, já são pessoas com trabalhos densos e pesquisas na área. Isso é muito feliz, porque nós estamos unindo as forças, mais unindo do que desunindo. Isso é o que faltava, a gente precisa incrementar mais isso, viu, Cambi? É o lado bom da pandemia, né, que nos permite estar juntos e em casa e conhecendo. Eu não conhecia o João, fiquei muito impressionado, João, com o teu trabalho, e vou fazer a leitura, sim, e incorporar aí nas minhas obras de cabeceira. Foi um prazer também estar com o professor William, que eu conhecia de nome apenas, uma simpatia, além de ser um grande jurista, de modo que, para mim, foi uma satisfação, Rafael, pelo seu convite, estar aqui aprendendo com o João e com o William e com os alunos de ambos e todos que nos ouviram. Para mim foi um prazer. Muito obrigado, viu? Uma boa noite a todos, saúde, Boa até noite, uma professor. próxima.
Coisa boa. Eu queria só compartilhar, coloquei aqui na tela aí para todo mundo, porque o Bruno também trouxe um presentinho aí. Tem um desconto. Essa parte também não é menos importante. Ajudem aí os jovens autores. Não é? Tá todo mundo aqui, tudo bem? Brincadeira, gente. Mas compartilhando aí, tem um cupom de desconto até o dia 8. Também é o momento. Entra lá no site da TOT e coloca processo 20, em caixa alta tem 20% de desconto. Vão compartilhar e deixar salvo o vídeo também para divulgar, né, João? A conversa foi boa aí de vocês. Vamos colocar no YouTube. E eu queria também terminar, então, agradecendo demais, agradecer ao Rafael. Rafael, foi bom te conhecer, a gente vem trocando figurinha, bom conhecer o seu trabalho. Agradecer ao professor William mais uma vez pela gentileza que tem tido, pelo que representa no tema no país, e também o professor Eduardo Cambi, que eu conhecia dos livros, né? Brincava que me sentia um pouco íntimo, porque a gente lê a pessoa e acha que conhece, não é? E hoje eu tive a satisfação de conhecê-lo. O professor Cambi, além de um autor respeitado, é também uma pessoa muito elegante, como eu pude perceber. Muito obrigado a vocês. E muito obrigado a vocês que nos assistiram, né? Pararam aí de noite, na terça-feira, a partir das 8 da noite. Muito obrigado por tudo, gente. Foi ótimo. Tchau, tchau, amigos. Um abraço. Foi um prazer. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.